Monjaro versus Retatrutida. Quem é que ganha essa batalha? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, pessoal, quem é essa tal de Retatrutida, por que vem ela... Todo mundo está falando dela nesse momento. Será que ela é realmente melhor que a tirzepatida? Será que vale a pena trocar uma medicação pela outra? Lembrando, no momento da gravação desse vídeo, mês de junho de 2026, essa medicação ainda não está aprovada para a utilização de pessoas, nem para venda. Então, nem nos Estados Unidos, nem o FDA ainda autorizou, quem dirá a Anvisa brasileira, tá? Então, se você está encontrando essa medicação, saiba que muito provavelmente não é essa medicação, mesmo que jurem de pé junto para você, mesmo que falem que a mãe está tomando, pense bem que é a sua saúde que está em risco. Então esse vídeo, na verdade, é mostrando o que a gente já tem de trabalhos documentados sobre a retatrutida, estudos fase 3, provavelmente ela vai ser liberada para o ano que vem, 2027, então já está aí. Aparentemente está dando tudo certo com a evolução desses estudos. A importância disso é por quê? Porque eles vão avaliar no começo quais são os possíveis efeitos, se realmente funciona, possíveis efeitos colaterais, já tem um tempo suficiente para ver se, legal, a medicação funciona, mas daqui 6 meses, daqui um ano, será que vai acontecer alguma coisa? O que a gente precisa observar? Então, tudo isso é importante porque várias e várias substâncias, pessoal, na medicina já foram criadas, já foram até comercializadas e tiveram que ser retiradas por efeitos colaterais que nem estavam sendo documentados, porque acontece coisas assim. Quem dirá uma medicação que ainda está sendo estudada? Então, cuidem da saúde de vocês, mas vamos ao que interessa, fazer um comparativo. Monjaro versus Retatrutida. Quem vai vencer essa batalha? Antes de mais nada, preciso me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente aqui no meu consultório ou de maneira online pacientes que desejam realizar o processo de emagrecimento, tratamento de obesidade, melhora de performance esportiva e mudança de estilo de vida. Uma coisa tem relação com a outra porque o paciente começa querendo tratar a obesidade, vê o processo de emagrecimento acontecendo e automaticamente ele passa a evoluir ali para uma melhora de estilo de vida, ele quer se transformar em uma nova pessoa e é o que acontece para muitas pessoas que recebem orientação adequada em relação a esse tipo de tratamento, certo? Então, se faz sentido para você, aqui embaixo eu sempre deixo na descrição links para acesso à agenda da clínica, agendamento presencial, online, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Se você precisa de alguém acompanhando, prescrição médica, exames laboratoriais, check-up, fazer tudo da maneira correta, evitar erro, contem comigo e sempre procurem ajuda médica, pessoal. Mas vamos ao que interessa. Então, lá atrás, nós começamos com o Ozempic, que era uma única molécula. Tá? Quem era a molécula do Ozempic? GLP-1. Depois de alguns anos surgiu o Monjaro, a tirzepatida. A tirzepatida já trazia o GIP. Então a tirzepatida é GLP-1 mais o GIP. Então ele é um duplo agonista. E aí ele passou a ganhar o que de efeito a mais? Além de controlar, o Ozempic é muito bom em controlar a fome e já tem uma melhora da glicemia. Quando a gente acrescenta o GIP, ele tem um acréscimo metabólico. Então, além de controlar muito bem sua fome, sua saciedade, ele tende, principalmente quando a gente fala de resistência à insulina e coisas assim, a pâncreas, ele dá um acréscimo, ele dá uma melhora metabólica em conjunto de ganho a mais do que a gente tinha quando apenas uma molécula estava presente, então duplo agonista. A retatrutida evolui como um triplo agonista. Então são 3 frentes que ele acaba atuando, tanto o GLP-1 quanto o GIP, mas também o glucagon. O glucagon aparentemente vem demonstrando nos estudos um aumento, inclusive, da parte metabólica. Então ele aumenta um pouquinho o gasto, ajuda a queimar um pouco mais de calorias, ajuda a mobilizar um pouco melhor a gordura. E é justamente por isso que ele apresenta o resultado um pouquinho maior do que apresenta o Monjaro. Então, normalmente se intitula, se entrega ao glucagon essa responsabilidade de ter aumentado um pouquinho mais esses efeitos, mas é o que nós sabemos até agora. Pode ser que depois seja simplesmente a combinação, as doses, mas isso a gente ainda vai acabar documentando cada vez mais sobre essa medicação, mas já entendendo então a escalada. Né? Se o Ozempic era um carro 1.0, o Monjaro veio como se fosse um V6 ali já super potente, a retatrutida aparentemente é um carro de Fórmula 1, de acordo com os resultados que ela vem apresentando.
E o pessoal fica muito na dúvida. Por quê? Quando a gente fala dessas medicações, Danilo, será que eu seria um candidato a migrar? Né? Eu estou usando o Monjaro Tisepatida, eu quero mudar então para a retatrutida. Qual que é o racional? Outro dia, um seguidor, um inscrito, ele acabou comentando num post que eu fiz sobre as canetas brasileiras de semaglutida. E ele colocou assim, não é possível, quem está usando semaglutida no ano de 2026, já sabendo da tirzepatida, está ultrapassado, porque o Brasil, porque isso, e falando um monte de coisa no vídeo. E pessoal, a mesma coisa que eu vou dizer agora para vocês aqui serve da semaglutida para tirzepatida, ou seja, do Ozempic e do Wegovy para o Monjaro, e vai servir do Monjaro para a retatrutida, porque é o seguinte, cada uma apresentou uma quantidade de resultado no processo de emagrecimento. Quando a gente fala dos estudos, eu deixo sempre aqui meu cronograma para não esquecer de falar nada para vocês. Então, quando a gente fala dos estudos, o STEP 1 lá da semaglutida, na dose de 2,4 miligramas por 72 semanas, apresentou perdas de peso da ordem de 14,9%, 15%, que é o que a gente fala, de perda de peso nesses pacientes ao longo de 72 semanas. Quando a gente muda para o Monjaro Tirzepatida, no estudo Surmont, ele apresentou da ordem de 22, 22,5% de perda de peso na dose de 15 miligramas de tirzepatida, também 72 semanas. Até que surgiu recentemente o estudo Triumph, que demonstrou perdas com 12 miligramas de retatrutida em estudo, fase 3, não está liberado, mas apresentou nesse pessoal que está sendo estudado perdas da ordem, próximos até de 28%. O mais legal, quando a gente fala de médias, significa que algumas pessoas passaram, outras menos e tudo mais. No estudo da retatrutida, quase 50% dos pacientes apresentaram resultados próximos disso. 45,3% para ser mais preciso, apresentar essa perda. E medicamentos que conseguiram praticamente atingir resultados próximos do que é uma bariátrica são fantásticos. Percebe? Porque antigamente, praticamente todos esses pacientes iam ser eleitos, né? Não é que iam fazer, mas a gente ia observar e falar, cara, talvez essa pessoa só vai ter a bariátrica como solução. E agora a medicina ela está evoluindo para uma medicação que entrega resultados muito próximos do que a própria bariátrica. E olha que interessante, eu falo por experiência clínica de atuar com pacientes assim, que primeiro, para responder o paciente, eu não esqueci o comentário lá do seguidor. A semaglutida apresenta lá 15%, mas eu tenho pacientes que perdem 20%. Como que acontece isso, Danilo? Porque quando a gente faz um tratamento intensivo com dieta, treino, descanso, tudo da maneira que deve acontecer, muitas vezes a gente consegue um resultado superior do que esse paciente teria só com o uso da medicação. Eu falo que 50% é a medicação, mas a dieta e o treino são os outros 50%. Então, se você faz um tratamento desse pela metade, você está tendo realmente metade do seu resultado. E quando a gente fala de uma tirzepatida, a mesma coisa, e quando a gente falar de retatrutida, a mesma coisa. A medicação ela não vai fazer o efeito sozinho. Então, mesmo a semaglutida continua sendo uma molécula excelente. Obviamente que a tirzepatida é mais potente e obviamente que a retatrutida tem se apresentado com uma potência maior. Só falta bater ali os aspectos de segurança, mas ela já tem se apresentado. E resultados incríveis. Ah, mas eu sou ultrapassado? Não, porque pensa assim, se você precisa matar uma formiga, por que você não pega um chinelo e bate nela? Por que você precisa pegar um carro e passar por cima dessa formiguinha? Percebe? Que é por ignorância você achar que a molécula mais nova vai te entregar um resultado melhor. Depende muito da indicação. Quem é você? Qual a melhora metabólica que você mais espera? Vocês sabiam que a semaglutida é a que mais entregou estudos, é a que mais tem robustez para melhoras cardiovasculares e tudo mais? Então percebe que quando você é leigo, você só pensa no emagrecimento. Mas quem tem o conhecimento está pensando muito além desse emagrecimento. Ele está pensando em quanto peso você precisa perder, quais são as metas metabólicas que você precisa bater, qual o custo-benefício desse tratamento que você vai estar realizando,
Porque, na minha opinião, o médico de verdade, ele deve olhar para isso. Ele não deve pensar assim, bom, esse medicamento é o que mais entrega, eu vou prescrever para ele independente do preço. Se é um tratamento crônico, eu tenho que pensar no custo-benefício do meu paciente, porque eu quero que ele tenha adesão máxima, pelo máximo de tempo possível, para que ele chegue onde ele quer. E o custo deve ser conversado. Então, isso deve ser falado sobre o custo. Então, é extremamente importante. Tirzepatida versus retatrutida. Quem ganha a batalha? Retatrutida está apresentando maiores perdas do que foi apresentado com a tirzepatida. Então, resumindo, quando a gente fala das medicações, semaglutida da ordem de 15% de perda de peso, tirzepatida da ordem de 22%, retatrutida, que ainda não está liberada, em torno de 28% para quase 50% das pessoas que utilizaram a medicação. Perfil de efeitos colaterais, muito próximo do que são os análogos do GLP-1, as canetinhas emagrecedoras, as incretinas. O que tem a mais, que eu tenho observado ali, fazendo na leitura, é que o glucagon, por esse aumento metabólico, ele parece que pode aumentar um pouquinho a frequência cardíaca. Todos os pacientes de obesidade já devem ter uma triagem cardiológica. Você já deve fazer exames do seu coração, obviamente. Mais ainda com essa nova leva de medicamentos. Então você precisa não só de exames laboratoriais, mas muitas vezes você precisa também de uma triagem cardiológica, tá? Isso vai envolver um eletro. Alguns pacientes a gente vai pedir um eco, um teste ergométrico, depende de quem é você, da sua idade, da sua indicação, das suas condições crônicas, o que você fez de tratamento durante sua vida. Tudo isso vai direcionar para esse tipo de coisa. Então, isso que importa. O tratamento vem evoluindo, cada vez mais resultados impressionantes, mas não necessariamente vai servir para todo mundo. Para quem está estável com o uso do Mounjaro, está no platô, já está na dose máxima, talvez seja uma grandíssima saída conseguir evoluir de medicação e ter resultados ainda melhores, levar esse paciente mais longe, melhora metabólica, melhora de saúde, quando ele estiver liberado e chegar aqui no Brasil. Até lá, nós vamos apenas observando e tratando com as ferramentas que nós temos disponíveis no mercado. Mas não significa que vai ser para todo mundo. Muita gente ainda vai continuar que seja lá no Ozempic, mesmo sendo uma medicação mais antiga, na minha opinião, uma medicação excelente. E só acha que é uma medicação ruim quem não sabe tratar, quem não sabe fazer da maneira correta, tá? Porque se o paciente vai se beneficiar da substância, tem ali em torno de 15% de peso para ser perdido, para ele chegar num peso bacana e o custo vai ser reduzido, por que não? Entendeu? É assim que a gente vai fazer o racional para todas essas medicações. Quanto mais medicamentos surgem, mais democrático fica o tratamento, mais ferramentas a gente tem, mais diversificado o arsenal de medicamentos para indicações específicas e situações específicas, para que cada pessoa consiga atingir o resultado que pretende na menor dose possível, com a melhor medicação, melhor custo-benefício, melhor perfil de efeitos colaterais para aquela pessoa. Por isso que individualizar é o segredo e não ficar se prendendo a bandeiras, pessoal, tá bom? Mas é isso. Retatrutida, você tem acompanhado esses estudos? Você está no platô do Mounjaro? Você tem a expectativa de ano que vem poder subir de classe de medicação? Você teria vontade de usar a retatrutida se ela realmente for liberada ali pelo FDA, pela Anvisa e tiver na farmácia? Qual a sua expectativa? O que você espera dessa medicação? Qual o nível de tratamento? Qual o momento que você se encontra hoje? Conta aqui embaixo pra gente. Curta esse vídeo, fez sentido para você. Se eu te ajudei de alguma maneira, é a maneira de vocês me retribuírem, entregar mais esse vídeo para mais pessoas, mais conhecimento médico de qualidade. Comenta aqui embaixo a sua experiência, se inscreve aqui no canal. Semanalmente a gente tem postado vídeos sobre o tema de emagrecimento, medicamentos, estilo de vida, lifestyle. Eu preciso inclusive fazer mais vídeos sobre essa parte. E não esqueçam que também tem um conteúdo, um material chamado Mounjaro 360, no qual eu abordo a maior parte das canetinhas emagrecedoras, o que você precisa entender sobre essas canetas, o que você precisa do ponto de vista comportamental fazer, assim que você tem um médico te acompanhando, fez a prescrição, você tem a medicação em mãos, o que você precisa fazer da sua parte para não cometer erros clássicos, erros básicos que fazem com que você possa ter um resultado abaixo do que aquele que você realmente estaria entregando se estivesse cumprindo com todas as metas necessárias com o uso dessa medicação.
Tá bom, pessoal? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até mais.